Olá, pais e alunos, tudo bem com vocês? Eu vim aqui nesse vídeo ensinar como afinar o violino em casa, ok? Primeira coisa, se você tem 12 anos ou menos, peça ajuda para os seus pais, não faça sozinho. Por quê? Por incrível que pareça, mexer nesses parafusinhos pode ser bem complicado, exige um pouco de força e jeito, ok? Primeiro passo para vocês conseguirem realizar a afinação é baixar um aplicativo de afinador. Eu, por exemplo, uso esse aplicativo aqui. Ele é bem legal porque ele está em português, então fica super mais fácil de lidar com ele. Mas se você tiver o aplicativo físico, quer dizer, o afinador físico, não tem problema nenhum, ok? Então, primeira coisa a se aprender é o nome de cada uma das cordas. Olha, eu tô com o violino para frente de vocês. Eu quero que vocês percebam que as cordas, elas vêm da mais grossa para a direita até a mais fina para a esquerda, certo? Consequentemente, as mais grossas são mais graves e as mais finas são mais agudas, certo? Então, vamos vir aqui para a lousa. Essas 4 cordas que nós temos são a Sol, Ré, Lá e Mi, ok? Elas nos aplicativos podem aparecer de 2 formas. Se você baixar esse, que é em português, mesmo ele aparece de 2 formas, que é a forma em português e a forma em inglês, certo? Em português tá fácil, é Sol, Ré, Lá, Mi, como a gente conhece. Em inglês vai aparecer por meio de letras, G para Sol, D para Ré, A para Lá e E para Mi, ok? Em inglês também tem uma pequena diferença. Esses números que a gente está vendo embaixo são números de localização de oitava, ok? Então, em inglês, geralmente, esses números são um acima. Em português, são um abaixo. Então, por exemplo, se aparecer em inglês, vai aparecer G3. E em português é Sol 2, ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar por esse aplicativo, mas vocês podem fazer por o que vocês têm. Então, olha lá a tela inicial do aplicativo. Geralmente, ele vem de fábrica nessa página, certo? Essa primeira página dele, nessa primeira, né? É o metrônomo, que é um aparelho que a gente usa para contar tempo para os alunos, certo? E aqui, ó, você pode clicar, ele vai mudar para o afinador. Certo? Afinador. Aí, a primeira coisa que vocês têm que calibrar é aqui, ó. Aqui em cima tá escrito A4 na nomenclatura em inglês e aparece um número, tá vendo? 442 Hz, né? Geralmente, ele vai aparecer 440, então, eu recomendo que vocês venham aqui, certo? E mudem para 442. Tá vendo aqui? É super facinho de mexer. Por quê? Principalmente para os violinos pequenininhos, 1/4, meio, a tensão das cordas é bem inferior de um violino grande, né? Então, quanto mais a gente conseguir tensionar as cordas, melhor. Ok. Então, vamos lá para a afinação em si. 2 objetos que vocês têm que saber que vocês vão controlar a afinação. Aqui em cima, você tem esses parafusões pretos que chamam cravelhas, e eles são responsáveis por uma afinação que está muito longe. Então, por exemplo, se eu estou aqui na nota Sol, na corda Sol, eu preciso chegar na corda Sol, certo? E se o meu violino no afinador estiver soando um Ré, percebe que está muito longe, falta Ré, Mi, Fá, Sol para chegar, certo? Então, são 4 notas. Então, neste caso, vocês têm que vir aqui pela cravelha, por esse aqui embaixo que ainda não expliquei, ainda não é o caso. Agora, se tiver, por exemplo, em Fá sustenido, tá vendo? Fá sustenido para Sol é só um micro pedacinho. Então, quando tiver assim, você pode usar esses objetos aqui, que são os microafinadores, certo? Que são para afinações próximas, ok? Então, eu vou fazer todo o processo a partir da corda Sol e vocês em casa podem fazer nas outras cordas. Primeiro, uma coisa que eu recomendo é que vocês sentem para dar um pouco mais de estabilidade, certo? Apoiem o violino aqui na perna esquerda
você poder mexer, né, nessa parte com a mão direita e nessa parte com a mão esquerda, certo? Então, olha lá no meu afinador. Eu vou pinçar a corda de maneira, né, não tão forte, aqui em cima dessa parte preta, tá vendo? Assim, ó. Percebe, ó? E colocar o afinador pertinho daqui, ó. Tá vendo? Ele colocou como um sol, porém, ele não tá no meio. Tá dizendo menos 26 Hz, né? Então, a gente tem que, no caso aqui, como tá na mesma nota, dá pra você controlar pelo microafinador. Mas digamos que tá muito desafinado. Então, vou desafinar meu sol aqui. Percebe que às vezes pode ser um pouco duro, por isso que eu pedi para que os pais das crianças fizessem, né? Criança muito pequena não consegue fazer esse passo a passo. Então, por exemplo, ó, desafinei. Agora tá soando, ó, um Mi quase Fá. Então, ó, trazendo com calma e com seu afinador do lado para não correr o risco de passar, ó, pinçou, viu a nota. Geralmente no pizzicato é mais difícil que esse pinçar da nota, né? É mais difícil dele reconhecer. Aí pinçou, viu a nota. Apertou um pouquinho, ó, já foi pra Fá. Ó, quase Sol, na verdade. Pinçou de novo, já chegou no Sol, certo? O restante do caminho vocês podem fazer por aqui, ó. Apertando, lembra que apertar é para esse sentido e desapertar para esse. Então, aperta até chegar no zero. Ó lá, tá chegando. Falta só um pouquinho. Ó lá, chegou, certo? Com o pizzicato é um pouco menos preciso para afinar cada uma das cordas. Então, quando você chegar perto em todas as cordas, se vocês mexerem muito na cravelha, eu aconselho que você faça esse processo mais de uma vez. Pede para o seu filho pegar um instrumento e tocar uma nota bem longa, ó. Tá vendo? E aí você faz o ajuste fino aqui. Enquanto o seu filho toca, você vai mexendo aqui na cravelha, no microafinador. Até chegar no zero, certo? Então, esse é o caminho para afinar o violino. Lembro mais uma vez que isso aqui é muito sensível, então se tá perto, eu recomendo que solte um pouco para depois apertar. Porque um nada já muda assim, até às vezes pula uma nota, né? Então, tenham muito cuidado com essa parte aqui. Outra coisa que é muito importante é que não se pode deixar os microafinadores até o final, porque é perigoso. Se a criança, por exemplo, bate isso aqui, que é o estandarte, em qualquer lugar, tá muito próximo, então pode de alguma forma furar o instrumento, né? Porque, ó, ele meio que coloca o parafuso para baixo, tá vendo? Então, tomem cuidado com isso também. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de dicas para como se afinar o seu violino em casa. Espero que tenham gostado. Tchau!